Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse mini alicate de pressão da marca Irving, sendo que no caso esse aqui é o modelo que eles anunciam como tendo 4 polegadas ou 10 centímetros. Então uma coisa que eu gostei muito desse modelo é o fato de que ele também conta com um cortador integrado ao alicate, e eu achei ele bem interessante, primeiro pela questão do peso e do tamanho, então ele é bem leve e portátil, e também pela questão aí do custo-benefício, uma vez que ele vai sair menos que a metade, por exemplo, do que o modelo da Knipex. Então, no vídeo de hoje, eu quero comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens em relação ao alicate do estilo bomba d'água e ao alicate do estilo alicate de pressão no dia a dia, principalmente nesse tamanho entre 4 e 5 polegadas. E eu também quero comentar um pouco sobre o que eu acho de combinar um canivete suíço, como por exemplo esse Victorinox Super Tinker com um alicate desse, ao invés de utilizar, por exemplo, aí um Swiss Tool, um multitool tradicional em formato de alicate. Eu acho isso bem interessante, principalmente porque os modelos de Swiss Tool, então os alicates multifuncionais com esse formato tradicional da Victorinox vão custar aí sempre mais de R$ 1.000, enquanto você consegue fazer essa dupla, por exemplo, com um Irving e um canivete suíço por menos de 400. Então eu vou deixar aí na descrição os links para compra, tanto desse modelo da Irving como dos modelos da Knipex e também dos modelos aí da Victorinox. O único que eu não vou ter link para mandar para vocês é justamente esse modelo aqui, que é um Knipex de 4 polegadas, que foi o presente aí de um inscrito que preferiu que eu não contasse o nome dele, mas foi um presente muito bacana que também já tem um review aí no canal. Então o modelo da Irving veio com essa embalagem, então uma embalagem bem simples, ele vem aqui preso na parte de baixo, sendo que aqui a gente tem mais algumas informações, ali a gente tem a questão do tamanho, que é 4 polegadas ou 100 centímetros, porém, embora ele informe aqui esses 100 milímetros, medindo ele aqui na mesa, a gente pode reparar que ele não tem aí esses 10 centímetros como a maioria das pessoas imaginar. Então, nesse sentido aqui, ele realmente não tem 10 centímetros, tem um pouquinho mais. Dá para ver que ele fica entre o modelo com 12,5 centímetros da Knipex e o modelo de 10 centímetros, então de 4 polegadas da Knipex. Aqui a gente tem então mais algumas informações sobre ele que vem na embalagem. Então, vocês podem ver aqui. E comparando então um pouquinho melhor eles, deixa eu mostrar para vocês como é de lado a relação entre esses modelos. O modelo da Irving parece ser um pouquinho mais pesado, mas não muita coisa. Pelo que eu vi, ele tem 90 gramas na descrição que a Amazon colocou, porém eu vou confirmar isso aí para vocês. Então aqui vocês podem ver, eles têm mais ou menos aí a mesma espessura, então não é muito diferente. Sendo que eu achei ele bem interessante, deixa eu comparar ele, por exemplo, com um canivete suíço de 91mm do lado e com um canivete suíço aqui de 93mm no caso. Esse aqui é o Farmer X e esse aqui é o Super Tinker, sendo que então agora, falando um pouco mais sobre o princípio de funcionamento dele, é exatamente igual aos modelos maiores de alicate de pressão. Então girando aqui a gente consegue regular a questão da abertura ali da pinça, então vocês podem ver aqui a questão da abertura da pinça, e também a gente consegue ajustar para o que a gente quiser prender. Então, por exemplo, para pegar uma chapinha bem fina, é só a gente já deixar basicamente como se estivesse encostando as pinças ali, e na hora de apertar, então, ele vai dar uma pega já muito firme. Então, uma vez que ele travou ali, ele já realmente está bem preso, e é uma força muito maior do que a gente tem, por exemplo, aqui com um alicate do estilo bomba d'água. Então, embora com esse aqui a gente consiga ter uma pega boa, a gente consiga puxar e tudo mais, a gente nunca vai ter uma força ali que vai vencer a força do alicate de pressão. Para liberar, pessoal, basta você vir aqui e apertar nesse botão. Então, apertando aqui, a gente consegue liberar ele. Sendo que eu tenho uma dica bacana para vocês. Se em algum momento você apertar isso aqui, estiver muito duro mesmo, você não estiver conseguindo soltar, aqui na parte de trás ele tem então uma chave hexagonal de 3mm, que se você vir, por exemplo, pegar uma outra chavinha, alguma coisa que você tem, e vir aqui e girar, ele vai liberar ali a pinça. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que esse aqui é muito mais forte, esse aqui a gente consegue regular o que a gente vai pegar muito mais rápido. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma chave, com essa chave aqui, para você vir aqui e regular a questão da abertura do modelo da Knipex, é muito mais rápido. Então, por exemplo, aqui com esse modelo que a gente tem que apertar o botão, basta apertar o botão aqui e medindo a gente consegue já segurar, ter uma pega boa, ter uma pega firme. Com o modelo mini, que você não tem nem que apertar botão, é mais rápido ainda, basta você vir aqui e já escolher um tamanho, já vir aqui que ele vai prender de alguma forma na porca, então ele já pega aqui rapidamente, enquanto com esse modelo aqui vai demorar bem mais. Essa porca aqui, se eu não me engano, ele nem chega a pegar, ou você tem que abrir bastante ele para conseguir pegar. Então vou mostrar aqui para vocês, é bem mais difícil então vir aqui e pegar, não sei se ele consegue chegar a travar. Então aqui a gente tem que fazer mais um pouquinho de um ajuste para conseguir realmente travar ele aqui com a pressão. Agora rodou um pouquinho demais. Mas uma vez que ele vem aqui e trava, ele realmente fica com uma pega muito boa e muito firme.
Então se você quiser, por exemplo, vir aqui e travar para apertar os dois, também consegue numa boa. Vocês podem ver aqui. E a vantagem realmente dos modelos de alicate bomba d'água vai ser principalmente quanto à questão do quanto você consegue aumentar essa questão da abertura. Então, por exemplo, esse aqui já está bem próximo ali da abertura máxima dele, como vocês podem ver. Se eu abrir um pouquinho mais, eu acho que a molinha ali até sai, uma vez a molinha saiu, mas é bem fácil de colocar de volta. Então essa aqui seria basicamente a abertura máxima do modelo da Irving, enquanto a abertura máxima do modelo da Knipex, como vocês podem ver, realmente é muito maior. Isso aqui no modelo de 4 polegadas, se a gente pegar aqui o modelo de 5 polegadas, vai ser maior ainda. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver, ela realmente é maior ainda, e para algumas atividades isso realmente vai fazer diferença. Então, por exemplo, se a gente pegar uma garrafa d'água, como a gente tem aqui do lado, com o Knipex a gente consegue vir aqui numa boa e pegar a garrafa com folga, até dava até para apertar um pouquinho mais ele, até mesmo com o modelo de 4mm, a gente consegue dar a volta aqui na tampa e pegar numa boa, fazer força ali, enquanto com o modelo da Irving a gente realmente já não consegue essa abertura toda. Então, vocês podem ver, aqui ele já não consegue vir e apertar a garrafa direito. Comparando, por exemplo, com o modelo de alicate convencional, com o modelo do Swiss-Tool, a gente também já não consegue, nem com o Swiss-Tool menor, nem com o Swiss-Tool maior, sendo que comparando então a abertura do modelo da Irving com o modelo dos Swiss-Tools, a gente consegue ver também aí uma outra diferença. Por exemplo, com o modelo do Swiss-Tool, com ele totalmente aberto, você tem que vir aqui realmente abrir muito a sua mão, não fica confortável, não é prático. Enquanto com o modelo da Irving, mesmo ele estando aqui no máximo da abertura dele, ainda é bem tranquilo de vir aqui e apertar. Agora eu vou apertar aqui ele realmente para comentar um pouco sobre a questão do cortador de arame dos dois modelos. Então, vindo aqui, se a gente apertar mais um pouco, a questão do cortador dele, não adianta você querer vir tentar cortar quando ele não está encostando uma parte na outra. Então é claro que você tem que fechar ele aqui. E a principal diferença então é que, por exemplo, com alicates convencionais a gente tem basicamente ali duas lâminas que vão ali e se encontram. Então dessa forma ali elas vão e se encontram ali. Enquanto com esse aqui a gente tem basicamente uma lâmina de um lado e o outro lado é reto. Então quando você vem fechando ele aqui, ó, não sei se conseguem ver, tem basicamente uma superfície plana e uma outra que vem de encontro. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um fio, alguma coisa, é bem mais tranquilo de com um alicate convencional vir aqui e cortar o fio, do que, por exemplo, de tentar vir aqui e fazer esse com o alicate de pressão. Ele também é bem menorzinho ali, fica um pouquinho mais difícil e ele até corta, mas não é tão bom quanto, por exemplo, aí os modelos de alicate convencional. Então, se a gente pegar também, por exemplo, aqui, uma abraçadeira de nylon, a gente vem aqui e aperta. Por exemplo, agora, o que aconteceu? Às vezes, quando você está apertando aqui, você acaba girando um pouco essa rosquinha aqui dele, então ele acabou não fechando. Se eu apertar um pouco mais ali, na hora de cortar, como vocês podem ver, aí sim ele vem aqui, ainda tem que apertar um pouquinho mais. Então, aí sim ele vem aqui e corta numa boa. Então é por isso que eu digo que, na verdade, isso aqui está mais para um quebra-galho, alguma função extra que está ali, do que realmente algo mais simples, como, por exemplo, no Swiss-Tool, que basta vir aqui e cortar dessa forma bem mais simples. Principalmente porque na questão do modelo da Irving, a gente realmente tem que acertar essa questão do quanto ele está aberto ou fechado, para ele vir ali e encostar aquela parte do jeito adequado. Então se ele estiver muito fechado, por exemplo, de um jeito que ele não vai conseguir fechar ali direito, ele não vai cortar tão bem, e acaba dando um pouquinho mais de trabalho sempre, tanto na hora de pegar, qualquer coisa que você vai fazer com um alicate de pressão, você acaba gastando um pouquinho mais de tempo, e ele também serve, por exemplo, aí para pegar materiais que não são retos. Então aqui a gente tem um cilindrozinho, abrindo esse cilindro, abrindo aqui a pinça dele, por exemplo, se travar aqui, uma vez que travou, está muito bem preso já, então isso aqui tem um torque muito bom, comparando, por exemplo, aqui com o torque que a gente consegue com o alicate de pressão. Mesmo você apertando bem ali, ó, como vocês podem ver, ele ganha o de pressão, realmente ganha muito fácil do quanto você consegue vir aqui e apertar com a sua mão. Sendo que uma vez que você conhece seu EDC, então você sabe os itens que você tem e aí você tem ideias do que você pode fazer com eles, você pode, por exemplo, aqui eu tenho um adaptador que eu fiz antigamente para um Leatherman, eu fiz uma gambiarra, ele acabou até ficando bem enferrujado, mas, por exemplo, se eu vim aqui com o modelo da Knipex, apertar um pouco aqui e prender ele, então tem que apertar um pouquinho mais, vim aqui e prender ele, aqui eu consigo colocar um bit, então, por exemplo, pegando aquele bit de 6mm, aqui eu consigo colocar um bit, tem um torque muito bacana sobre ele,
Se eu tivesse preso do outro lado, ficaria até melhor para vir aqui e apertar alguma coisa. Então, para desmontar alguma peça, para fazer algum tipo de coisa aqui, a gente precisa ter uma... Acabou a memória do celular que eu estou utilizando para gravar o vídeo, mas voltando, essa aqui é uma opção interessante para quando você precisa de mais torque ou um pouco mais de controle em alguma situação. Esse aqui é só um exemplo de como conhecer seu EDC, saber como você pode utilizar as coisas em conjunto, pode ajudar no dia a dia, sendo que eu acho que se peso não for um problema, é até interessante você combinar um multitool, como por exemplo o Swiss Tool, com um alicate de pressão como esse. Mas se peso for um problema, eu acho bem interessante combinar esse alicate com outro canivete suíço, porque, por exemplo, esse Swiss Tool maior, se eu não me engano, vai pesar aí 290 gramas, enquanto esse aqui pesa 210, sendo que o Tinker eu lembro que pesa menos, o Super Tinker eu lembro que pesa menos que 100 gramas, e esse aqui, se eu não me engano, ele pesa 90 gramas. Vou confirmar essa informação para vocês, mas... Então esses dois aqui somados não pesam nem aí o que pesa o Victorinox Spirit. É claro que ele tem essa limitação que a gente comentou sobre a questão da abertura da pinça, mas tirando isso, para as tarefas do dia a dia, eu acho que muitas das ferramentas que a gente tem no Swiss Tool, a gente também tem no canivete suíço, e a gente então combinando os dois consegue substituir bem para quase todas as tarefas de EDC. É claro que isso vai variar bastante com a necessidade de cada um, mas comenta aí se você acha que essa dupla aqui já é suficiente para o seu dia a dia. Sem contar também a questão que, por exemplo, se você perder esse alicate, ele não vai ser tão caro de repor. E também, por exemplo, se você perdeu ou simplesmente quebrar alguma peça do Victorinox, se você quebrar qualquer coisa nele, com R$ 40 ele fica novo. Basta mandar lá para assistência técnica, que eu inclusive tenho um vídeo aí no canal explicando como funciona. E então eu acho que uma opção com custo-benefício e uma utilidade muito, mas muito interessante mesmo, você combinar ali o canivete suíço com esse mini alicate de pressão da Irving. Eu gostei bastante então da qualidade desse modelo, ele é muito bem construído, como vocês podem ver. É claro que ele não tem o mesmo nível de acabamento, por exemplo, dos modelos da Knipex, que são modelos bem mais caros, então ele consegue vir aqui e ter um acabamento muito mais refinado, porém mesmo assim ele ainda tem um acabamento bem interessante. Aqui na parte da pinça, como vocês podem ver, chegando perto ali, ele tem meio que um zingrinado que ajuda bastante na hora de prender as coisas, estou mostrando aqui para vocês. Ele vem também aqui com um pouco de graxa, como vocês podem ver. E eu achei então a construção, ele é bem firme, ele é relativamente... ele não chega a ser pesado pelo tamanho, mas você sente que é algo de qualidade. E acho que então para o vídeo de hoje era mais isso que eu queria falar. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!